Bom dia, pessoal. Bom dia, Marisa, e agradecer o convite da ABS, né? E a Rita também, que ajudou na organização desse evento. Cumprimentar novamente o Alexandre, o Samuel. E aí, se eu for fazer uma ponte com o seu comentário, foi muito interessante quando você leu a sua primeira formação, porque eu cheguei no Ministério em 2006 e bom, não fui, sou servidora federal e fui lotada no Ministério, e eu o que uma cientista política vai fazer num lugar que é essência da engenharia, né? E o mais impressionante é que eu encontrei um nicho, um locus de trabalho muito legal. Eu aprendi demais, obviamente, muita coisa que, assim, aprendi tudo, fiz depois um mestrado na área ambiental, e aí hoje até consigo fazer essa ponte dos recursos hídricos, um pouco aí com a questão do saneamento, mas é muito importante falar sobre a gestão, né? A gestão do saneamento, ele carece muito, ele tem uma visão muito tecnicista e falta um pouco ainda, né, da gente fazer ter esses diversos olhares para o saneamento, principalmente com enfoque da gestão. Então, tanto que lá fiquei por 12 anos, né? E agora eu estou trabalhando na ANA. Mas falando sobre o projeto, bom, era 2015 e o Ministério da Cidade estava dando início às rodadas de discussões com os atores relevantes do setor, né, para as definições do desenho do Cinisa. Aí a gente estava dando início a essas discussões, né? Então, quando eu tive a oportunidade de conhecer o Samuel, que na época estava representando a ABAR, né? Então, ele apresentou um estudo da Câmara Técnica sobre os indicadores de interesse da regulação. E nessa oportunidade, ele mencionou a ideia do projeto Acertar, e a gente, né, num bate-papo mais informal, e de imediato essa proposta nos pareceu uma iniciativa super interessante, muito inovadora e muito importante, óbvio, para o SNIS. Aí, a partir de então, a gente foi alinhando e detalhando alguns aspectos do termo de referência, de forma a atender não só a demanda da regulação, mas também os interesses do SNIS, principalmente reunir aquelas informações que seriam as mais, vamos dizer, utilizadas pelo SNIS, que a gente divulgava mais, e também as exigências do Banco Mundial, né? Porque, como o Samuel falou, esse era um recurso, a gente tinha desde 2012, um programa com um acordo de empréstimo com o Banco Mundial, então a gente tinha esse recurso, na verdade, disponível, mas já comprometido com outras iniciativas que a gente conseguiu redirecionar para atender aí essa demanda da Acertar. Né? Então, assim, um pouco dos bastidores, eu posso dizer que houve uma certa resistência dos tomadores de decisão do Ministério, principalmente pela possibilidade de que uma iniciativa como essa, ela poderia, de alguma forma, expor as fragilidades do SNIS. Né? Bom, ao final, felizmente, né, acabou prevalecendo a posição de que os benefícios para o sistema e para o setor como um todo seriam bem superiores aos eventuais, vamos dizer, riscos de exposição dos problemas que, na verdade, na prática já eram bastante conhecidos. Né? O setor utiliza muito o SNIS e admira, e se você for num congresso da ABS, só dá SNIS em todos os painéis, é a coisa mais linda de ver. Mas a gente, na prática, conhece as limitações dele, conhece as dificuldades, né? Tenta superar. E como já foi falado aqui, né, principalmente pelo fato dele ser autodeclaratório e de não haver vamos dizer, uma validação, não vou nem chamar aqui de auditoria e certificação, mas não haver uma conferência desses dados por nenhum ator. Né? Bom, então, finalizando aí, paralelamente, o Ministério também estava sendo muito cobrado pelo setor, principalmente pela regulação, porque não conseguia alavancar as iniciativas de apoio à regulação. Né? Então, o governo tinha recém-lançado o Plano Nacional, em 2012, né? Mas, de concreto, praticamente nada havia avançado nesse sentido. A gente tinha no planejamento uma ação de assistência técnica, que já estava sendo desenhada, que foi a regulação, vocês devem conhecer também, mas ela ainda levou alguns anos para se concretizar, principalmente para formatar o plano, o termo de referência. Então, essa iniciativa da ABAC, em grande medida, ela já estava pronta, pensada e discutida há muito tempo, como o Samuel falou, ela ia de encontro a essa necessidade, então, de dar maior confiabilidade aos dados do SNIS, maior credibilidade, e apoiar também o desenvolvimento da regulação no país.
vantagem de falar por último, né? Ou desvantagem, né? Vou ser bem sucinta aí, porque eu acho que o Samuel e o Alexandre já abordaram diversos pontos que eu teria a colocar como vantagem, porque certamente, né, a geração de boa informação ela é essencial para toda a cadeia de valor, né? Cadeia de atividades do setor de saneamento. Ela agrega, o acertar vem agregar valor a isso, né? Ele dá confiança, dá credibilidade aos dados produzidos pelos prestadores, né? Como eu falei, esse era o calcanhar de Aquiles do SNIS, é ainda, né? Embora ele tenha um reconhecimento enorme dos profissionais do setor, né, da academia, de todo o público que utiliza os dados, tem um reconhecimento grande, realmente, até mesmo internacional, né? A gente que estava ali na gestão do sistema recebia diversas vezes pesquisadores de outros países que nos relatavam, olha, na Alemanha não temos, na França não temos dados como vocês, em Portugal a gente tem alguma coisa parecida. Então, realmente, é alguma coisa que realmente dá para melhorar, porque tem problemas, né? Só que tem problemas, a gente pode melhorar, e então acertar vem agregar valor a todo esse esforço do SNIS, né? Então, o governo sempre passou por dificuldades, né, de estrutura, de pessoal, de orçamento, então não havia muitas condições de promover melhorias no sistema. E, por outro lado, também havia o entendimento de que essa não era uma atribuição do governo, né, que esse deveria ser o papel da regulação. Então, de ajudar na melhoria da qualidade da informação, né? Então, acredito que todo o processo de auditoria de dados, a gente na época até evitava usar o nome a questão da auditoria, né? Tentou ajustar o nome para certificação, né? Olhando por um pouco desse receio, né? De não se fazer, o Ministério não poderia fazer uma auditoria dos dados, né? Não era função do Ministério, agora porque o novo marco legal coloca explicitamente aí já pensando aí na experiência do acertar, né? O marco vem aí unir esse esforço da prática, né? Que foi feito com acertar. Então, todo esse processo auxilia a organização a alcançar seus objetivos, melhorar suas tarefas, ajuda na organização administrativa, dos controles internos, aumenta a confiança da sociedade, e também fornece subsídios para uma série de outras ações, né? Por exemplo, do Ministério Público, de agências de fomento, do Poder Judiciário. Bom, pensando um pouco na desvantagem, assim, no momento inicial a gente tinha, até o Samuel deve lembrar, que a gente tinha alguma dificuldade metodológica de de aplicar o método em indicadores, mas eu acredito que isso no segundo momento ele foi ajustado, né? Porque acho que o indicador é que dá muito mais possibilidade de você fazer benchmarking, né? Da maior capacidade de comparabilidade das informações. E a outra dificuldade que foi mencionada por vocês, e que era em grande medida, uma crítica ao método, que é a dificuldade técnica, né, de alguns prestadores principalmente alguns reguladores, mas também dos prestadores, né, de capturar as informações padronizadas, né, de acordo com a metodologia, embora a gente tivesse, como o Samuel falou, um glossário, o glossário muitas vezes não era muito claro sobre critérios de rateio. Então, isso era uma crítica que foi feita principalmente pelo nivelamento da metodologia por cima. Como diz o Alexandre, a gente usou aprendeu muito com a Sabesp, né? Aprendeu muito com a Sabesp a fazer auditoria. E a gente, em grande medida, nivelou por aqueles que melhor faziam já, né? Que tinham melhores práticas. Mas isso, né, na verdade, é algo que eu acho que não é exatamente uma desvantagem, é algo que, com a capacitação, tem de se reduzir ao longo do tempo, né? Tem relação com a própria complexidade do tema, com a falta de capacidade dos reguladores, dos prestadores, porque a gente sabe que tem muita variedade, né? Muita variação entre as capacidades institucionais dos prestadores e dos reguladores. Então, para os pequenos prestadores e para os pequenos reguladores, ainda pode parecer um grande desafio. Então, isso era, na verdade, o que eu apontaria como um dos
das desvantagens ou desafios?